Vamos lá, pessoal, bloco 4, nosso último bloco de hoje. Você chegou até o final, se programou para assistir 4 blocos aí, batendo um papo sobre a reforma trabalhista, e você chegou ao final. Então, meu amigo, você de todo o Brasil que está nos assistindo, que reservou sua manhã para assistir essa aula, um sensacional dia pela frente, um dia maravilhoso, repleto de energias positivas, notícias boas, que você consiga atingir todos os objetivos traçados, seja na esfera de estudo, do lazer, do trabalho, melhor dia de suas vidas, ok? Você que reservou a noite para assistir a aula, uma noite maravilhosa, repleta também de tranquilidade, falta pouco. Fique comigo só mais um bloco e você estará autorizado a efetivamente poder dormir com seu marido, com a sua esposa, descansar naquela cama enorme, ficar assistindo o seu seriado predileto, seja lá o que for, meu amigo, uma noite sensacional para você. E por último, meu amigo da madrugada, que junto comigo passa algumas madrugadas aí acordados, furtando momentos preciosos do seu sono, saibam todos vocês, bananeira não dá uva, galera. O plantio é incerto, mas a colheita é certa. Você pode plantar o que você quiser, mas você vai colher o que plantou, porque ninguém planta arroz e colhe melancia. E tenha certeza que você vai colher esse esforço, essa dedicação, essa garra, está assistindo a aula aí com a sua aprovação. Você vai ser aprovado, você vai para a segunda fase, e se você escolher trabalho, nós vamos de mãos dadas com você, eu e a professora Ariana, até a sua carteira vermelha. Tenha certeza disso, que você vai estar com a melhor preparação que existe no mercado, o curso mais completo, beleza? Vamos lá para o nosso último bloco de hoje, e eu vou começar tratando de uma alteração no tema férias. O que modificamos acerca das férias na reforma trabalhista? Quando cai uma pergunta de férias em prova, eu costumo dizer que é um presente, porque as questões não têm um alto grau de dificuldade. Questões simples, que tratam da letra da lei. Férias começa na CLT a partir do artigo 129. Vale a pena você dar uma lida até o 146. Apesar do capítulo de férias prosseguir um pouquinho mais, analisando provas anteriores, nós podemos perceber que a maioria absoluta das questões nós encontramos entre o 129 e o 146. A mudança ela foi no 134, que fala do fracionamento das suas férias. Você deve se recordar da sua faculdade, que quando estudou férias, o artigo 134 fala que as férias só podiam ser fracionadas uma única vez, restando 2 períodos. E o período menor tinha que ter pelo menos 10 dias. Então o empregador podia dar 15, depois dar 15. Ele podia dar 10, depois dar 20. Ele podia dar 10, 10 e 10? Não, porque só podia ter um corte. Ele podia dar 25 e 5? Não, porque o período menor tinha que ser pelo menos 10 dias. Qual foi a alteração agora? Com a reforma trabalhista, o artigo 134 prevê que as férias podem ter 2 cortes, ou seja, você tem 3 períodos de férias, sendo que o período menor tem que ter um período de 14 dias, pelo menos de 14, libera o cara 2 semanas. Se ele tem 30 dias, quando ele voltar, ele ainda vai ter 16 dias de férias. Desses 16 dias, pessoal, pelo menos você tem que dar um de 5 dias para ele e depois pode dar um de 11, ou pode dar 8 e 8, mas não pode ser inferior a 5, ok? Vamos dar uma olhada para ver como ficou o parágrafo 1º do artigo 134 após a reforma trabalhista. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos. Então isso aqui é importante. Beleza. Aí, agora para nós. Sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias. Então, um não pode ser inferior a 14 dias, tá? E dos 16 dias restantes, um deles não pode ser inferior a 5, tá? Isso, pessoal, pode ser perfeitamente cobrado na sua prova. Então, você que vai enfrentar esse exame, tem que ficar atento a dar uma decorada aí no parágrafo 1º do artigo 134, que fala sobre o novo fracionamento de férias. E lembrar que o parágrafo 2º do artigo 134 foi revogado. E o que estava previsto no 134 anteriormente? Que menores de 18 e maiores de 50 não podem fracionar suas férias.
menores de 18 e maiores de 50 não fracionam férias. Isso foi revogado. O que isso quer dizer? Ainda que você seja um menor de 18 ou maior de 50, você também pode fracionar suas férias, tá? Então, no passado, se você se deparasse com essa assertiva na prova, dizendo que menores de 18 e maiores de 50 não podiam fracionar férias, a assertiva estava correta. Hoje, na sua prova, essa assertiva é falsa. Porque ainda que você tenha 17 anos, você pode fracionar. Ainda que você tenha 55, você pode fracionar. O parágrafo 2º do artigo 134 foi revogado e foi incluído também o parágrafo 3º. Vamos dar uma olhada. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado, tá? É o parágrafo 3º. Você não pode iniciar as férias da pessoa em 2 dias que antecedam um feriado ou domingo. Por exemplo, você colocou o cara de férias na sexta. Pô, aí coloca a segunda, né, pessoal? Porque é sacanagem, que de cara ele já vai perder o domingo dele, tá? Já que é para colocar de sexta, coloca a segunda-feira, é a mesma coisa. Se tem feriado quarta-feira, você colocou o cara de férias na segunda. Não, então espera passar o feriado e coloca o cara de férias para ele não perder esse feriado dele. Beleza? Férias vai ficar para trás. Nós vamos falar agora de um outro tema introduzido pela reforma trabalhista, que é proteção ao trabalho da mulher. Proteção ao trabalho da mulher. Nós temos um capítulo na CLT só de proteção ao trabalho da mulher. Começa do artigo 372 e vai até o 400. Do 372 ao 400. Proteção ao trabalho da mulher. Quando o examinador cobra alguma coisa em prova acerca de mulher, ele escolhe um desses artigos para colocar na sua prova. E houve uma mudança, na verdade uma inclusão, que é a respeito da possibilidade de uma gestante trabalhar em um local insalubre. Assim como ocorreu na escala 12/36, esse dispositivo também foi alterado pela medida provisória 808, tá? A princípio, haveria a possibilidade da gestante trabalhar em local insalubre e aqui agora foi mitigado isso. Como ficou estipulado, com já a nova redação introduzida pela medida provisória 808, posterior à reforma trabalhista. Se você é gestante e trabalha em um local insalubre em grau máximo, você tem que se afastar desse local. Invariavelmente. Uma gestante não pode ficar em contatos com agentes insalubres em grau máximo. Que isso pode, de forma límpida, atrapalhar a gestação. Agora, se você é uma gestante e trabalha em local insalubre em grau mínimo ou médio, aí é possível que você fique, caso você apresente um atestado médico, de um médico de sua confiança. Tá? Vamos ver como ficou o artigo 394A da CLT. Olha ele aí. Artigo 394A. A empregada gestante será afastada enquanto durar a gestação de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres e exercerá suas atividades em local salubre. O que quer dizer? Que a empresa tem que transferir ela para uma função que não seja insalubre. Se ela trabalha numa linha de produção, você retire ela da linha de produção e coloque no setor administrativo. Afaste ela daquele prejuízo à saúde. Essa é a ideia, tá? Excluído, nesse caso, o pagamento do adicional de insalubridade. Sim, porque se ela não mais está em contato com o agente insalubre, ela também não vai receber o adicional de insalubridade que vinha recebendo, porque é justo, né? Vamos seguir. Parágrafo 2º desse dispositivo. O exercício de atividades e operações insalubres em grau médio ou mínimo, veja que o máximo ele não incluiu aí, pela gestante, somente será permitido quando ela voluntariamente apresentar atestado de saúde emitido por médico de sua confiança, do sistema privado ou público de saúde, que autorize sua permanência no exercício de suas atividades. Então aqui, pessoal, aqui tem uma questão em prova. O examinador vai querer saber se, na hipótese da gestante
que trabalha em um local de insalubridade em grau máximo, apresentar um atestado médico, se ela pode continuar exercendo a função. Não. Isso só vale para a insalubridade média ou mínima. Se ela trabalhar em um local cuja insalubridade é o grau máximo, não vai ter o que fazer, nem juntando atestado ela pode ficar. Ela só pode ficar se for insalubridade média ou mínima. Aí tem que dar uma decorada, não tem jeito, ok? Vamos dar uma olhada agora. No caso da lactante, não é gestante, ela está em lactação, amamentando o seu filho. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o ideal é que a criança possa ter exclusivamente a amamentação como sua fonte de alimentação até 6 meses de vida. Esse é o ideal. Sabemos que na prática isso não é tão comum, porque a licença maternidade são apenas 4 meses e não é sempre que a mulher consegue prover a lactação até 6 meses, tá? Até por uma questão de saúde também, às vezes, não é sempre possível. Vamos dar uma olhada no parágrafo 3º quando fala da lactação. Olha o que diz. A empregada lactante será afastada de atividades e operações consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de sua confiança, do sistema privado ou público, que recomende o afastamento durante a lactação. O que acontece? Normalmente, a mulher tenta trabalhar até o último dia da gestação para poder dar entrada na licença maternidade após o nascimento do filho. Com a licença maternidade de 4 meses, ela teria que voltar ao trabalho, apesar dela estar amamentando até 6 meses, tá? Se ela voltar ao trabalho e estiver prestando serviço em um local insalubre, mediante a apresentação de atestado médico, enquanto perdurar a lactação, ela pode ser afastada desse local insalubre e ser transferida para um local salubre. Lembrando que, nesse caso, a pessoa perde o direito a receber o adicional de insalubridade correspondente, tá? Lembrando também, pessoal, que a licença maternidade originalmente ela é de 4 meses, podendo ser estendida por mais 60 dias, né, mais 2 meses, a pedido da empregada e a critério do empregador. Existe uma lei chamada Lei Empresa Cidadã, que a pedido da empregada, as empresas que participarem desse projeto Empresa Cidadã, que é a Lei 11.770, de acordo com a consciência social do empregador, ele participa desse projeto Empresa Cidadã, a licença maternidade seria estendida para 6 meses. A licença maternidade, que é de 4 meses, teria uma extensão para 6 meses, tá? Isso vale também para a licença paternidade, tá? Está no artigo 1º dessa lei, artigo 1º da lei 11.770. A licença maternidade de 4 meses pode ser estendida para 6, e a licença paternidade de 5 dias pode ser estendida para 20 dias, tá? Lembrando que a extensão tanto da licença paternidade quanto da maternidade, ela não é obrigatório, o empregador não é obrigatório a participar desse projeto da Lei Empresa Cidadã, que é a Lei 11.770. Ok, pessoal? Então, fiquem atentos aí ao artigo 394A. E vale a pena passar os olhos em todo esse capítulo proteção ao trabalho da mulher. Nós, ultimamente, tivemos algumas alterações de proteção, como, por exemplo, não com a reforma trabalhista, mas um pouco antes, a inclusão do artigo 391A. O que diz o artigo 391A? Que, em caso de gestação no aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, se a confirmação da gestação ocorrer no aviso prévio, o empregador não tem mais como mandar a mulher embora. Tem que cancelar o aviso prévio e retomar ela para o trabalho, tá? É devida a garantia de emprego da gestante, ainda que ela tenha ficado grávida no aviso prévio, seja o aviso trabalhado ou indenizado. Nós não tínhamos previsão disso e hoje está no artigo 391A da CLT. É uma novidade. Uma outra novidade de 2014, professor, 2014 é novidade? Sim, pense que a CLT é de 1943. Tá? Então, 2014 também é algo novo, é a possibilidade de você passar a garantia de emprego da gestante em caso de morte da genitora para quem ficar com a guarda da criança. Se, infelizmente, a mãe vier a óbito após o parto, a mãe não teria garantia de emprego até 5 meses de vida da criança? Se a mãe vier a óbito, vamos imaginar que a guarda da criança fica com o pai.
o pai não pode ser mandado embora, porque ele está com um recém-nascido sob sua guarda. Até que aquela criança complete 5 meses de vida, você não tem como mandar embora o pai, tá? E se você agora obtiver guarda judicial ou adotar uma criança também no aviso prévio, não tem como mandar embora. Você também vai ter essa garantia de emprego da gestante até 5 meses. Ou seja, a garantia de emprego da gestante, ela se estende também agora na adoção, ainda que a adoção ocorra no aviso prévio, tá? São algumas novidades introduzidas aí no capítulo Proteção ao Trabalho da Mulher, por isso eu lhe recomendo a leitura. Pegue sua CLT e leia a letra fria da lei, do artigo 372 até o 400, que é o capítulo Proteção ao Trabalho da Mulher. Do 400 em diante, pessoal, você vai encontrar o capítulo Proteção ao Trabalho do Menor. E aí, vale a pena dar uma olhada também, passar os olhos, Proteção ao Trabalho do Menor, apesar de não ter nenhuma novidade aí. Beleza? Vou deixar a questão da proteção ao trabalho da mulher para trás agora, para tratar com vocês de um outro dispositivo, que é a contratação de trabalhador autônomo. A reforma trabalhista trouxe o artigo 442B da CLT, permitindo que a empresa pudesse contratar um prestador de serviços autônomos com exclusividade. Houve uma repercussão negativa muito grande, e esse ponto também foi alterado pela medida provisória 808. A nova redação do artigo 442B não permite que você contrate trabalhador autônomo com exclusividade. Na medida que ele possui autonomia, ele trabalha para quem ele quiser. Eu não posso falar, eu não assino sua carteira, eu não lhe trato como empregado, não lhe concedo os direitos previstos pela CLT e também não deixo você trabalhar para outra pessoa. Aí ficou incoerente. Porque se eu assino sua carteira, é até possível, apesar de não ser comum, é até possível, se você for uma pessoa muito importante, eu colocar uma cláusula de exclusividade, não querendo, já que você tem carteira assinada comigo, que você trabalhe para o concorrente. Não é comum, mas é possível. Agora, você é autônomo e eu impor essa cláusula de exclusividade para você, isso gerou uma repercussão muito negativa, portanto, o artigo 442B foi alterado pela medida provisória 808. Vamos dar uma olhada de como ficou agora o artigo 442B e os seguintes, porque ele vai criando agora vários parágrafos no 442B para regulamentar o tema, tá? Olha como ficou o 442B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, na forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT. Então, se você é um autônomo, você não é empregado. Afasta a qualidade de empregado. Lógico. Porque o artigo 3º da CLT diz que é empregado quem trabalha com pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Subordinação. Ou você tem autonomia ou você é subordinado. Não dá para os dois ao mesmo tempo, porque são antagônicos os institutos, ok? Então, se você é autônomo, realmente não há o que se falar em assinar a sua carteira. Aí vamos ver os parágrafos abaixo. Parágrafo 1º, é vedada, aí ele vem aqui e já muda a reforma trabalhista. É vedada a celebração de cláusula de exclusividade no contrato previsto no caput. Então, cláusula de exclusividade foi vedada. Parágrafo 2º, não caracteriza a qualidade de empregado previsto no artigo 3º da CLT o fato do autônomo prestar serviços a apenas um tomador de serviços. Olha, eu não posso exigir que você tenha exclusividade comigo. Todavia, o fato de você só trabalhar para mim não quer dizer que você é meu empregado não, hein? Porque às vezes eu te dou tanta demanda de trabalho que você nem tem interesse em trabalhar para outra pessoa. Então, isso deixa claro aqui que eu não posso exigir a exclusividade, mas caso ela ocorra na prática, não quer dizer que isso é um vínculo de emprego. Parágrafo 3º, o autônomo poderá prestar serviço de qualquer natureza a outros tomadores de serviços que exerçam ou não a mesma atividade econômica, sob qualquer modalidade de contrato, inclusive como autônomo. Você pode trabalhar para o concorrente, seja como autônomo, seja como empregado, é problema seu, porque eu te trato como autônomo. Se eu te trato como autônomo, eu não lhe dou muitas garantias, portanto, não posso exigir muito de você. Esse é o raciocínio, tá? Parágrafo 4º. Fica garantido ao autônomo a possibilidade de recusa de realizar atividades,
demandada pelo contratante, garantida a aplicação de cláusula de penalidade prevista no contrato. Tá? Parágrafo 5º. Motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros e trabalhadores de outras categorias profissionais reguladas por leis específicas relacionadas a atividades compatíveis com o contrato de autônomo, desde que cumpridos os requisitos do caput, não possuirão a qualidade de empregado do artigo 3º. Olha só, ele está dizendo aqui que tudo que é corretor de imóvel, tudo que é motorista, tudo que é autônomo, não. Ele está dizendo que quando um corretor de imóveis, quando um motorista não preencheu os requisitos do artigo 3º da CLT, será tratado como autônomo. Até aí nada, né? Isso aqui ficou mais uma parte burocrática do que outra coisa, porque a existência ou não desse artigo não muda nada de prático, de fato, no dia a dia desses trabalhadores. Se realmente não preenche os requisitos do artigo 3º, não são empregados, e nem precisava desse dispositivo para dizer isso. Tá? Parágrafo 6º. Presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo de emprego. Se eu contrato você como autônomo e, na verdade, exijo de você subordinação, é porque você não é autônomo, é empregado. Então, também não trouxe muita diferença aqui não, só vem pegar um tema doutrinário e colocar na letra da lei. Tá? E, por último, parágrafo 7º, o disposto no caput se aplica ao autônomo, ainda que exerça atividade relacionada ao negócio do contratante. O que ele fala é o seguinte, é possível que você seja autônomo, ainda que exerça atividade fim, tá? O fato de você trabalhar na atividade fim não quer dizer que necessariamente eu tenho que assinar a sua carteira. Se você desempenhar as suas funções de forma autônoma, você será contratado como autônomo, mesmo atuando na atividade fim da empresa. Beleza? Então essa parte de autônomo com ou sem exclusividade fica para trás. Aprendemos que eu não posso exigir exclusividade de autônomo. Lembre-se, a um autônomo eu dou muito pouca coisa. Se eu dou muito pouca coisa, eu posso exigir pouca coisa também. Esse é o raciocínio. Vamos passar agora para tratar de outro tema, que é o trabalho intermitente. Uma novidade introduzida aí pela reforma trabalhista, talvez uma das mais polêmicas de todas. Professor, o que fazer diante de todas as polêmicas que envolvem o trabalho intermitente? Não se preocupe para a sua prova. Na sua prova, o examinador, seja na primeira fase ou na segunda fase, não pode cobrar nada que é polêmico. Porque tanto na primeira fase quanto na segunda fase, é necessário apresentar um gabarito. E gabarito não existe quando existem controvérsias. Se for cobrado alguma coisa em prova de você acerca do trabalho intermitente, o examinador vai aplicar a letra da lei. Então não tenha receio nem preocupação, não só no caso do trabalho intermitente, tá, gente? Sobre toda a reforma trabalhista, não tenha receio ou preocupação de lhe ser apresentado em prova um questionamento controvertido e você pergunta, professor, mas se na prova ele me perguntar algo que é controvertido, qual caminho escolher? Ele não vai lhe perguntar, porque é preciso haver um gabarito, e com o gabarito não existe a apresentação de questões controvertidas, sob pena de anulação da questão. Então vá para essa prova com a tranquilidade, a paz, a certeza de que só serão apresentadas a vocês questões acerca da letra da lei. E vamos entender o que é isso de contrato intermitente. Um dos requisitos essenciais do contrato de trabalho sempre foi a prestação de serviços habituais. Se o empregado presta serviço de forma eventual, intermitente, eu não chamo de empregado. Eu não preciso assinar sua carteira. Se você aparece aqui na minha empresa episodicamente quando existe demanda, não trato você e não assino sua carteira. Você faz manutenção de ar-condicionado. Eu tenho aqui na minha empresa 15 aparelhos de ar-condicionado. Vira e mexe, você tem que estar aqui. Mas às vezes você fica 2 meses sem aparecer. Às vezes você passa 3, 4 dias fazendo uma limpeza geral aqui.
aí fica mais 2 semanas fora, quando um ar dá problema, um compressor, você vem aqui, conserta, tá pingando aqui, mas você vem fazer um bico eventualmente. E provavelmente, o que você faz comigo, você faz para diversos outros tomadores de serviços. Às vezes, como instalador, como responsável por manutenção de ar, você presta serviço para 10 empresas diferentes. E ninguém assina a sua carteira. Agora, surge uma possibilidade de eu contratar um empregado, mas eu não sou obrigado a continuar com ele. Ser empregado, trabalhar de carteira assinada tem um bônus e um ônus. Qual é o ônus? Ter que acatar ordens. Não é fácil, gente. Todo mundo aqui, se puder, seria autônomo. Ninguém gosta de receber ordens, principalmente se o seu superior hierárquico for uma pessoa de difícil trato. Mas você recebe ordens, em contrapartida, você não assume risco de nada. Faça chuva, faça sol, o seu salário está lá no final do mês. Mas para isso você tem que engolir muito sapo, meu amigo, faz parte da vida. Se você não é capaz de engolir sapo, fala, professor, eu não aguento alguém dando ordem em mim. Então você vai ser um trabalhador autônomo, monta a sua barraca de camelô aí, vira um trabalhador ambulante, porque aí você monta a hora que quer, desarma a hora que quer, para almoçar quando quer, o tempo que quiser, coloca o preço que entender cabível nas suas mercadorias, porque aí você é que manda, porque você tem autonomia no desempenho das funções. Isso é muito bom. Qual é a parte ruim? O ônus. Se não vender, não tem almoço, pessoal. Se chover, se ficar doente, não tem dinheiro para pagar o aluguel. Você está assumindo os riscos da atividade econômica. E quem tem família não gosta de assumir riscos, porque tem aluguel para pagar, tem escola para pagar. Então, tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Agora, com a possibilidade de trabalho intermitente, o empregado perdeu a sua principal segurança. Porque a principal segurança do empregado é saber que ao final do mês, faça chuva, faça sol, o salário vai estar lá para pagar a prestação do Minha Casa Minha Vida, a prestação do carro, a escola das crianças, as compras do mercado. Agora, essa essência da segurança de um contrato de trabalho, ela se perde. Por quê? Ainda que você trabalhe de carteira assinada, é possível que você não tenha salário no final do mês. Como assim, professor? A prestação intermitente permite que o empregador possa suspender o seu contrato de trabalho a qualquer momento, sem que você cometa nenhum tipo de falta. Você agora trabalha para mim de acordo com a minha demanda. Havendo trabalho, você trabalha, não tendo trabalho, eu boto você em casa sem salário. Meu Deus, professor, isso existe agora, existe. É o contrato intermitente. Olha o artigo 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. A partir de agora, meus amigos, quando vocês forem contratados, o empregador vai colocar uma cláusula no contrato de trabalho que o seu contrato pode ser intermitente caso ele queira. E você nem se ligou e nem leu essa cláusula. De repente, um belo dia você está trabalhando, o empregador vira para você, ô Jorginho, fala, chefe, mas não precisa vir não, hein? Mas como assim não preciso vir, chefe? Vai para casa. Eu vou para casa, seu contrato é intermitente, não tem demanda de trabalho para você o resto do mês. Ué, mas eu vou ficar em casa recebendo salário? Não, sem receber salário. Até quando? Até quando tiver uma demanda de trabalho aqui. Não estipula nenhum prazo para sua volta. O empregador agora passou a ter direito de suspender seu contrato de trabalho, lhe deixando sem salário a qualquer momento por prazo indeterminado. Durante esse período você pode até arrumar outro emprego, mas quem consegue um emprego de uma hora para outra? A vida do trabalhador deixou de ficar fácil. Essa é a ideia do contrato intermitente. Dá uma flexibilidade, uma liberdade para o empregador muito grande. Aonde você vai ler sobre contrato intermitente? Nos artigos 452A em diante. 452A, 452B, 452C, que também foi alterado pela medida provisória 808. Vamos dar uma olhada só no 452A nesses segundos finais que nós temos aí.
o contrato de trabalho intermitente, será celebrado por escrito, ele vai dar um contrato para você assinar e registrado na CTPS, ainda que previsto em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, e conterá. Aí ele coloca requisitos, aí coisas burocráticas, identificação, valor da hora de trabalho, local da prestação de serviço, e aqui ele fala que o empregador te convocará a qualquer momento para você trabalhar, que você pode, caso você queira, recusar a convocação. Pessoal, vale a pena ler a letra da lei dos artigos 452A e seguintes aí. Passar os olhos no dispositivo legal. Beleza? Você conseguiu, meu amigo, passou 4 blocos comigo aí, falando um pouco sobre a reforma trabalhista. Foi um bate-papo, passou rápido. Vamos ter mais tempo para conversar aí. Tenho certeza que a cada passo você vai estar mais próximo junto à sua aprovação. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até, gente. Tchau, tchau.